Olá, bem-vindo ao canal Fazendo Ciência. Meu nome é Alexandre Lima e vamos hoje falar sobre demonstração do princípio da superposição em circuitos elétricos. O princípio da superposição é usado em várias áreas da engenharia e ele facilita muito os cálculos, as contas dos problemas. Então vamos a ele. No livro de Introdução aos Circuitos Elétricos, nós temos o seguinte texto: de acordo com o princípio da superposição, a resposta de um circuito linear a várias entradas simultâneas é igual à soma das respostas de cada uma das entradas se essa entrada estivesse atuando separadamente. Então, o que a gente vê nos livros de engenharia normalmente é a aplicação do princípio da superposição. Tá? E o que a gente vai falar aqui é a demonstração, entender por que ele funciona. E para entender, existe uma exigência desse princípio, que o circuito seja linear, que os princípios físicos do seu problema respeitem a linearidade. E afinal, o que é um circuito linear? Então vamos lá. Lá na matemática, vocês aprenderam função de primeiro grau. Lá no ensino médio era y igual a x mais b. E também foi ensinado que y é uma função de x. Então, a função de primeiro grau, f de x, é igual a x mais b. Ora, se a constante b for igual a zero, a sua função se reduz a f de x igual a x, e a gente vai chamar essa aqui de função linear. As funções lineares, elas têm umas propriedades interessantes, e a gente vai aplicar isso agora. Ora, as funções lineares, elas têm a propriedade de escalonamento. O que significa a propriedade de escalonamento? Se você dobra a entrada, a sua saída também vai ser dobrada. Se você triplica a entrada, você também triplica a saída. Então, seja f de kx, ou seja, aumentei a minha entrada de k vezes. Ora, como é uma função linear, a resposta dela vai ser a vezes a sua entrada kx. Como aqui você só tem multiplicação, e a multiplicação é comutativa, você pode mudar a ordem, e fica k vezes ax. Mas quem é ax? Ax é a resposta quando a entrada era x. Então, f de kx é igual a k vezes f de x. Isso aqui é a propriedade de escalonamento das funções lineares. Isso aqui também vai ser usado no nosso princípio de superposição. Ora, outra propriedade importantíssima é a propriedade da adição nas funções lineares. O que ele está dizendo? Se a sua entrada tem um valor e esse valor é a soma de duas entradas distintas, tá? Esse valor vai ser igual à soma das saídas com essas entradas distintas separadamente. Então, vamos lá. Como é que fica? Como f é uma função linear, vai ficar a vezes a entrada. Ora, fazendo a distributiva, vai ficar ax1 mais ax2. Mas quem é ax1? É a saída quando a entrada era x1. E quem é ax2? A saída quando a entrada era x2. E aqui a gente fica com a propriedade aditiva, né, das funções lineares. E aí a gente está pronto para entender o princípio da superposição. O que é o princípio da superposição? É outro nome para essa propriedade aditiva das funções lineares. F de x1 mais x2 é a mesma coisa que f de x1 mais f de x2. Essa é a demonstração. Então, a gente teve a demonstração aqui da aditividade e entendemos que o nome princípio da superposição é um nome elegante para a propriedade da aditividade das funções lineares. E isso, como é que isso aí fica em circuitos elétricos? Bem, isso aqui vai funcionar se os nossos componentes forem componentes lineares. Ora, vocês estudaram em física lei de Ohm. Lei de Ohm
a tensão, a diferença de potencial nos terminais do resistor é igual à resistência vezes a corrente que atravessa o resistor. Então, o resistor é um componente linear. Ora, a gente pode ler a lei de Ohm de uma forma diferente, que a tensão no resistor, né, a diferença de potenciais nos terminais, é uma função da corrente que atravessa esse resistor. Ora, qual vai ser a tensão se a gente estiver passando uma nova corrente? E essa corrente equivale à soma de outras duas, ou seja, 10 igual a 3 mais 7. Então, desenvolvendo, é uma função linear, então R vezes a entrada, I1 mais I2, faz a distributiva, e você tem R1 mais R2. Quem é R1? É a saída quando a entrada era I1. Quem é R2? É a saída quando a entrada era I2. Mas quem é a saída dessa função? É a tensão. Então, a tensão de uma corrente, que é a soma, vai ser igual à soma das tensões de cada corrente isoladamente. Ou seja, a tensão quando a sua corrente era 10 amperes, né? A sua tensão quando a corrente era 10 amperes, é igual à soma da tensão quando a corrente era 3 amperes, mais a tensão quando a corrente era 7 amperes. Legal? Isso aqui também vale se você manipula aqui a lei de Ohm. I é igual a 1 sobre R vezes a diferença de potencial. Então a gente aqui está lendo a corrente como uma função da tensão. Você trabalha com isso e vai encontrar que a corrente, quando você tem a soma de tensões, vai ser igual à soma das correntes quando você tem as tensões separadamente. Ok? Então vamos aplicar agora o princípio da superposição em um circuito elétrico. Então um exemplo simples, esse exemplo aqui, um resistor e duas fontes aplicadas sobre eles. Pela lei de Ohm, a tensão sobre a diferença de potencial sobre os terminais do resistor vai ser igual à resistência dele vezes a corrente que atravessa. A gente quer saber quem é essa corrente. Ora, a tensão 1 é 40 volts, a tensão 2 é 10 volts, a diferença de potencial vai ser 40 menos 10, e a resistência vale 5. Então, calculando, encontramos a corrente igual a 6 amperes. Ok? Então, isso aqui é quando a gente faz a conta com duas fontes. Isso aqui é o que normalmente a gente faz. Aplicando agora o princípio da superposição. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com cada fonte uma vez, tá? Separadamente. Então, vamos sumir com a fonte 2. Sumir com a fonte 2 significa que o valor dele vai a zero, e uma fonte de tensão, quando vai a zero, ele se comporta como curto. A tensão aqui é zero, tá? E ele permite passar a corrente. Ora, quem vai ser a corrente que vai passar pelo resistor quando a gente tem apenas a fonte 1? Estamos batizando de I1, e você faz as contas e você chega a ele ao valor de 8 amperes. Mesmo procedimento quando a gente só tem a fonte 2. A fonte 1 vira um curto, tá? E a gente vai calcular aqui a corrente. E a corrente vai ser 2 amperes. Repare que a corrente agora está no sentido contrário, tá? Porque você está com a fonte do lado de cá, então vai estar no sentido contrário. Então, o que a gente tem? O princípio da superposição diz que o resultado com as duas fontes vai ter que ser igual à soma dos resultados com uma fonte por vez. Ora, quando era a fonte 1, 8 amperes, quando era a fonte 2, 2 amperes. Só que a fonte 2 está gerando uma corrente no sentido contrário. Então, 6 é igual a 8 menos 2. Ok? Então, a gente aplicou aqui o princípio da superposição. Por que a gente sabia que ia dar certo? Porque o princípio da superposição é nada mais, nada menos do que o princípio da aditividade nas funções lineares. Como a gente está trabalhando com funções lineares, a gente sabe que vai dar certo. Ok? Então, resumindo,
deixando marcado aqui, o princípio da superposição é nada mais, nada menos que um outro nome para a propriedade da aditividade da linearidade, ou seja, das funções lineares. Ok? Então está demonstrado o princípio da superposição. Espero que tenha gostado. Peço que curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente o vídeo, compartilhe para os seus amigos. Um abraço, até mais. Tchau!